11 horas e 13 minutos, Mayra de Jaimo aqui conosco para falar de uma novidade. Vai acontecer, assim como nós temos o impostômetro, vai rolar o lixômetro no Rio Pinheiros, nesse caso. Esse painel vai ser inaugurado na semana que vem e vai mostrar quanto de lixo estão tirando do Rio Pinheiros e quanto que está sendo investido nisso pelo governo. Tudo bem, Mayra? Bom dia. Bom dia, Lupato, Sabino, bom dia a todos os ouvintes. Pois é, o que está sendo chamado de lixômetro vai ficar às margens do Rio Pinheiros, vai ser inaugurado na próxima segunda-feira, mas a gente já adianta aqui na Rádio Bandeirantes. Então, esse painel vai mostrar, como você disse, o volume de resíduos retirado do Rio Pinheiros semanalmente. Só para a gente ter uma ideia, de janeiro a agosto deste ano foram retiradas 21.633 toneladas de lixo do Pinheiros. No ano passado inteiro, foram 35.704 toneladas. E esse painel também vai ter informação sobre o dinheiro público gasto para realizar essa limpeza do lixo superficial. Só neste ano, até agosto, foram 36 milhões de reais. Vão ter também 2 painéis anexos que vão mostrar quais foram os principais tipos de lixo recolhidos. De forma geral, entre os materiais coletados, a maior parte costuma ser de garrafas PET, na sequência isopor e depois brinquedos. O objetivo dessa ação, segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Transporte e Logística, é justamente conscientizar a população para que não jogue lixo nas ruas e também nos córregos. E aí, em dias de chuva, a gente normalmente tem todo esse lixo na rua, acaba indo para córregos que vão para os rios. Esse lixômetro foi cedido pela EMAI, pela Empresa Metropolitana de Águas e Energia, e vai ser atualizado toda sexta-feira pela Secretaria de Meio Ambiente, Logística e Transporte. E isso também vem em homenagem ao Dia do Rio Tietê, que vai ser comemorado no próximo domingo, e tem outras ações previstas. Por exemplo, para amanhã vai ter uma remada no Rio Tietê, organizada pela Fundação SOS Mata Atlântica. No sábado, bem cedinho, às 7 horas da manhã, no Parque Ecológico Tietê, o DAEE, que é o órgão responsável pelos recursos hídricos do estado, vai promover a campanha pelo Rio Tietê. Então vai ser feito inclusive o plantio de árvores, a população pode participar. E aí no domingo, que é o dia mesmo do Rio Tietê, vai ter a terceira festa da nascente do Rio Tietê, promovida pela Prefeitura de Salesópolis e também aberta ao público. Então tudo em homenagem aí ao dia do Rio Tietê, Lupato Sabino. Muito obrigado, Mayra de Jaimo, trazendo todos os detalhes, mas a gente quer ainda mais e por isso vamos conversar agora com a secretária do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Natália Rezende. Tudo bem com a senhora? Bom dia. Bom dia, Lupato. Bom dia a todo mundo que nos assiste. Sempre um prazer falar com você e explicar um pouquinho do nosso plano, de tudo que a gente está fazendo para avançar nessa pauta, que é um desafio, mas que a gente está bem engajado aqui no estado para despoluir tanto o Tietê quanto os afluentes. Bom, secretária, eu gostaria de começar perguntando sobre o lixômetro, que foi o que a nossa repórter Mayra de Jaimo acabou de trazer. Será inaugurado na semana que vem e existe uma questão que chega aqui para nós pelos ouvintes muitas vezes, de que em outros períodos o Rio Pinheiros talvez estivesse um pouco mais limpo. Chegaram a encontrar peixe no Rio Pinheiros. Depois, parece que a poluição voltou a tomar conta e agora uma melhora começa a ser sentida. De onde surgiu essa ideia do lixômetro e qual é a principal mensagem que se quer passar com isso? Perfeito. A gente lançou no início da nossa gestão o Integra Tietê para a gente conseguir olhar os 1.136 quilômetros do Tietê, o que a gente precisaria fazer de curto, médio e longo prazo. Isso envolve Pinheiros, que é um dos afluentes do Tietê, né? Tem 25 quilômetros ali que cai no Tietê. E aí uma das coisas que a gente vê o avanço em relação a essa questão da poluição, claro, tem alguns momentos que a percepção da gente mesmo, às vezes a gente vê mais algas, e aí por conta do período de estiagem. Só que a gente tem feito muita ação em relação tanto ao esgotamento quanto ao desassoreamento. Só no Pinheiros a gente tirou 443 mil metros cúbicos de sedimentos
e a gente contratou ainda mais para tirar mais 700 mil. E aí, junto disso, o que a gente tem feito também? Uma ação de conscientização para as pessoas nos ajudarem, para a gente andar, todo mundo aí de mão dada, para a gente conseguir vencer esse desafio. E aí, olhando só lixo, tá? Tem a questão dos sedimentos, que é inclusive para melhorar o fluxo, mitiga a questão de enchente. O lixo, só no ano passado, a gente tirou, como a Mayra falou, mais de 35 mil toneladas de lixo. Esse ano, até agosto, 21 mil. Isso daí, se a gente contar de dinheiro público, dão 100 milhões. Então, o que a gente quer também? Fazer essa conscientização, chamar a sociedade para, além das ações consistentes, robustas que a gente está fazendo nesse plano de curto, médio e longo prazo, para ter também o apoio, a colaboração das pessoas para ver o que está caindo ali no lixo, o que muitas vezes causa odor também, principalmente quando chove e leva esse lixo para o Pinheiros, sai dos afluentes e vai para o Pinheiros também. Então é muito um eixo que a gente tem muito forte na Secretaria de Educação e Conscientização Ambiental, em paralelo com todas as ações de investimento que a gente vem fazendo. Secretária, a senhora trouxe aqui alguns dos pontos que são prioridade do governo de São Paulo em relação à despoluição do Rio Tietê e também do Rio Pinheiros. No domingo, como a Mayra também disse, nós teremos aí a celebração do Dia do Rio Tietê. Há uma agenda de programações especiais à população em relação ao rio. Isso o governo pretende que se torne algo corriqueiro, que a população continue a ajudar no processo de despoluição. E o governo trabalha com alguma meta? Até quando? Existe algum marco para a limpeza dos rios? Não, com certeza, Lupato. A gente quer cada vez mais fazer essas ações, trazer a sociedade, fazer essas medidas de restauração também que a gente tem batido muito na tecla e ao longo dos nossos cursos d'água, isso ajuda muito a preservação, e a gente tem sim uma meta de até 2029 ter uma melhoria substancial no rio. E aí, o que eu estou falando aqui de números, tá? Só para citar em relação à questão de poluição, de DBO e de toneladas, em 2029 a gente espera ter 54% a menos do que a gente tem hoje. Isso representa, é importante falar esse número, que a gente vem falando muito de ações climáticas, né, de mitigação. Isso representa 51% a menos de emissão de gás carbônico, então melhora inclusive também o meio ambiente como o seu todo, por meio de ações, tanto essas de desassoreamento que eu comentei, quanto de esgotamento sanitário. Então a gente colocou muito investimento, só para te dar uma ideia, até 2026, de 15,3 bilhões, até 2029 de 23,5 bilhões, tá? Porque precisa investir nessa parte de despoluição, e aí envolve todos os eixos que a gente colocou lá no Integra Tietê: saúde e qualidade de vida, que aí é muito saneamento, e desassoreamento, que faz essa retirada dos sedimentos, também com essa questão do lixo, que a gente tem pedido sempre a colaboração da sociedade. Secretária, eu gostaria de abordar um outro assunto com a senhora em relação ao Departamento de Estradas de Rodagem em São Paulo. Há informação de que o DER deve se transformar em um órgão de infraestrutura, que vai ter um trabalho mais amplo. O porquê dessa mudança? Não, perfeito. A gente quer robustecer o nosso DR, transformando ele em departamento de infraestrutura, e isso muito com essa visão transversal integrada que a gente tem tido dos modos de transporte, de otimizar a nossa matriz logística. Tem muito a ver com o nosso plano de ação climática e de sustentabilidade também, porque a gente quer fortalecer um eixo de hidrovias, por exemplo, que no Brasil, de forma geral, é pouco explorado, e a gente tem investido muito aqui no estado, na hidrovia Tietê-Paraná, por exemplo. Então, a gente quer colocar dentro do nosso departamento de infraestrutura um eixo muito forte dessa parte de hidrovias, de travessias, e também a parte de infraestrutura hídrica, que a gente quer robustecer a regulação, a fiscalização. Tanto que passou na Assembleia, na semana passada, o nosso projeto de lei sobre as agências reguladoras. E uma das medidas foi transformar o DAE em agência reguladora de recursos hídricos. O que significa isso? Que a gente vai cada vez mais aprimorar nossa regulação, tanto do superficial, dos rios, né, quanto do subterrâneo, que são os poços. E para a gente conseguir também ter esse foco, a gente vai fazer de uma forma bem cuidadosa, né,
vai fazer a passagem das obras de infraestrutura hídrica, para dar escala também, para a gente conseguir ter mais eficiência para esse departamento de infraestrutura. Então fica um departamento que olha os modos de transporte de uma forma mais eficiente, mais sustentável, com muito foco, além da rodovia, claro, mas nas hidrovias, nas travessias, com também essa lógica de infraestrutura hídrica para a gente olhar o todo, né? Acho que é importante a gente não só enxugar gelo, né? Não só atuar, como a gente tem atuado de forma emergencial, mas também fazer ações estruturadas, como é o que a gente tem planejado desde o início da gestão. Ou seja, pelo que eu entendi, secretária, e me corrija se estiver errado, é uma fusão de órgãos e autarquias para concentrar em apenas uma equipe muitos serviços que hoje são separados, com a intenção de facilitar a execução. A gente tem duas autarquias, a gente tem o DAE, a gente tem o DE. O DAE, a gente fez uma transformação de autarquia em autarquia de regime especial, que são as agências reguladoras. Então, para que a gente fez isso? Para fortalecer regulação, fiscalização, planejamento, gestão dos recursos hídricos, que a gente precisa fazer balanço hídrico, fazer o planejamento. Então, isso foi uma medida que a gente fez. A outra, que é essa que está pronta, a gente deve encaminhar aí em breve, é de transformação do DR em um departamento de infraestrutura. Continua uma autarquia vinculada à secretaria, e aí a gente vai robustecer tanto a parte de rodovia também, né, que está a cargo do Estado, que não está concessionado, quanto aí sim, aí vai entrar aqui hidrovia, vai entrar a parte de infraestrutura hídrica, porque aí a gente ganha mais eficiência na execução das obras, exatamente o que você falou. Então, a ideia é ter mais eficiência, robustecer a estrutura, focar cada qual no que faz sentido para, no final das contas, melhorar o serviço para o usuário, que é o que a gente quer aqui no estado de São Paulo, né? Entendi. E aí, com isso, esse novo departamento vai tocar também os projetos que já estão em andamento, ou será a partir de agora o que entrar como projeto já vai para o novo departamento? Não, vai tocar o que está em andamento também. Então a gente não vai ter descontinuidade de nada, o que a gente quer é acelerar e fazer mais obra, né? A gente quer fazer mais obra, mais investimento, quer, por exemplo, a obra que a gente está lá no canal de Nova Vaianava para poder perenizar a hidrovia Tietê-Paraná, inclusive em época de estiagem, né? A gente está fazendo explosão subaquática em 15 quilômetros ali para ter 3,5 de profundidade, isso melhora muito também a sustentabilidade como um todo, né? Um comboio duplo representa 173 caminhões aqui, só para trazer alguns números. E essa parte da hidrovia a gente tem olhado com muito cuidado. E isso vai ser continuado, né? Vai ter um ganho de eficiência quando a gente fizer essa transformação de estruturas. Essa fusão precisa passar pela Assembleia Legislativa em projeto de lei? Quais são os próximos passos e quando que isso deve ser decretado estar funcionando de vez? A transformação do DAE em SP Águas, né, em agência, já foi aprovado, não foi aprovado semana passada. O próximo passo deve ser a sanção, provavelmente na semana que vem. E aí a gente já tem todas o decreto, a estrutura organizacional que a gente está fazendo, que a gente quer fazer muito junto também dos funcionários, que é uma coisa que a gente sempre fala, né, de ressaltar a valorização, para a gente cada vez ter corpo técnico mais qualificado. E a do DR, né, em departamento de infraestrutura, daí não é, né, uma transformação, né? Não seria fusão, mas é uma melhoria da organização administrativa. Esse a gente vai mandar um projeto de lei também para a Assembleia. A gente já tem conversado muito com os deputados, que sempre são muito parceiros quando veem que faz sentido medidas de eficiência na administração pública. Esse seria o segundo passo, né? A segunda etapa desse processo que a senhora comentou de reestruturação das agências reguladoras que são tocadas pelo governo de São Paulo. Qual é o próximo passo nesse processo? Das agências reguladoras, a gente teve esse PLC, Projeto de Lei Complementar, aprovado na semana passada. E aí, o que foi esse projeto, né? Foi o fortalecimento das agências, tá? Então, a SP Águas, né, a transformação do DAE em SP Águas, a CESP, que cuida de saneamento, cuida de gás, cuida de parques também, outros serviços públicos, e a ARTESP, que aí cuida de rodovias concessionadas, a parte de trilhos também. Então a gente robusteceu muito, melhorou o quadro para a gente inclusive fazer novos concursos, com quadro especializado, técnico, que o pessoal já tem, para a gente valorizar mais.
e com critérios técnicos para a escolha de dirigentes, autonomia financeira para o Estado não contingenciar recursos próprios da agência, por exemplo, ter agenda regulatória, fazer análise de impacto regulatório. Então, isso tudo a gente colocou para melhorar a governança mesmo, melhorar ainda mais nossas agências reguladoras. Porque é uma coisa que a gente fala, né, Lupato? A partir do momento que a gente faz concessões, estatizações, privatizações, lado a lado a gente tem que ter uma agenda de fortalecimento das agências. E é isso que a gente está fazendo, por isso que a gente mandou o projeto de lei e aí já está aprovado. Aprovou semana passada. Agora a gente vai efetivar, por meio de sanção, de decretos também, regulamentando isso tudo e já está tudo bem planejado também. Natália Rezende, secretária do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, falou um pouquinho sobre cada um desses assuntos. Secretária, obrigado por participar mais uma vez aqui conosco, esclarecendo alguns pontos. Um abraço. Que isso, para a gente é um prazer. Estamos sempre à disposição e obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Um abraço.